E agora contra o Fluminense. Que coisa ridícula, que covardia para jogar futebol, competência do Palmeiras, hein? O Abel Ferreira não tem mais da onde tirar as suas visões táticas. Que jogo ridículo. Que coisa ridícula, que covardia para jogar futebol. Que falta de criatividade, que falta de condição técnica. Entregou o campeonato brasileiro na... O Palmeiras está complicando o campeonato brasileiro para ele, hein? Perdeu mais uma vez, perdeu de 3-2 para o Fluminense no Maracanã. Foi engolido pelo Fluminense, apesar do jogo ter sido apertado, 3-2, 2 viradas do Fluminense, 3 viradas do Fluminense, né? O Palmeiras não está jogando bem. O Palmeiras está num momento muito ruim, taticamente, tecnicamente, mas principalmente o lado psicológico do time, porque ele não acompanha a raça, o espírito de luta e a dinâmica que o adversário coloca no jogo. Foi assim contra o Cerro Porteño, foi assim agora contra o Fluminense e está sendo assim nas últimas partidas, né? O adversário, mesmo inferior tecnicamente ou num momento pior, ele acelera o jogo, ele coloca o jogo na base da luta, divide todas as bolas como se fosse uma final de campeonato, acredita em todas as jogadas, coloca uma dinâmica alta no jogo e o Palmeiras não consegue acompanhar. O Palmeiras está sendo muito frágil. Fez 1-0, sofreu um empate. No segundo tempo, então, o Maurício fez 2-1, logo em seguida sofreu um empate e no final tomou a virada com um gol do Cano de cabeça. Marcação falha na defesa. Não tem criatividade, pouca agressividade no ataque. Enfim, o Palmeiras está entregando o Campeonato Brasileiro. Amanhã o Flamengo tem um jogo muito difícil em Mirassol. Mirassol é uma boa equipe que não está bem no campeonato, está perto da zona do rebaixamento, joga em casa, mas é uma boa equipe. Então não é um jogo simples pro Flamengo. Mas um empate no jogo de amanhã já é um grande resultado, porque o Flamengo vai diminuir ainda mais a distância do Palmeiras para ele, sendo que tem um jogo a menos. Então a cada rodada o Palmeiras perde espaço e o Flamengo ganha terreno. Ou o Palmeiras volta a jogar um futebol competitivo, um futebol agressivo, um futebol para um time ser campeão, ou vai dançar esse ano de novo, gente. Pode dançar esse ano de novo, com esse futebolzinho que o Palmeiras está jogando, com essa falta de espírito de luta, com essa falta de garra em campo, sendo engolido pelos adversários, corre o risco de ser ultrapassado novamente e perder o Campeonato Brasileiro. Olha só que situação que o Palmeiras está com esse elenco que ele tem, um elenco fortíssimo, o melhor time que o Abel está tendo na mão é esse, e a coisa não rola. O Palmeiras não anda, o Palmeiras está mal, perdeu de 3-2 pro Fluminense merecidamente. E olha só, o Fluminense jogou muito bem, o Hulk jogou bem, o Ganso também jogou bem. E o Cano, que é um outro jogador veterano, fez o gol da vitória. No pique do rádio, nós vamos mostrar para vocês agora os melhores momentos da partida do Palmeiras com o Fluminense, do Fluminense com o Palmeiras. 3-2, o Eugênio, como você deu só a manchete no nosso primeiro bloco, queria que você analisasse um pouco o comportamento tático das equipes. Foi uma boa manchete? Foi maravilhosa. E ela define um pouco do que foi o resultado final da partida. É um resumo, né? Porque o Palmeiras vinha jogando com esses 3 zagueiros, isso dava ali uma solidez, uma certa segurança para a última linha. E foi impressionante como o Fluminense conseguiu seus 3 gols e em bolas levantadas na área. É verdade que o segundo gol é o rebote, né? A cabeçada do Cano na trave e na volta o Serna faz o segundo gol, mas também saiu jogada de cruzamento. Jogada aérea. E veja bem, não é aquela jogada aérea da bola que é... Esse ainda estamos vendo o gol do Palmeiras, né? Não é aquela bola levantada lá no alto, né? Ou aquele arco, não. São bolas relativamente baixas. Então ali é muito posicionamento e também a atenção do zagueiro. Porque o zagueiro... E aí, em 2 desses 3 gols, o Murilo chegou atrasado. No duelo com o Hulk e depois no duelo com o Cano. Então é algo a perceber. Antes de entrar no Fluminense, o que eu senti do Palmeiras também foi uma grande dificuldade de compactação. Aí o primeiro gol do Fluminense, né? Como o Murilo não acha o Hulk na marcação. E a facilidade, né, do Guga ali, o lado direito, o Guga, Canal chegarem para fazer mas justamente pelo que eu falava assim, pela dificuldade, o Palmeiras não foi um time compacto em campo. Quando ele ia para ataque, ele ficava esgarçado. E aí, quando tinha que voltar, o Fluminense recuperava a bola, acelerava muito o jogo,
o Palmeiras nunca estava composto na sua defesa. E por isso ele deu muito espaço para o Fluminense. Acelerou. Esse é um gol perdido inacreditável. Tanto que essa começa de uma inversão errada do Andréas. A jogada do primeiro gol começa numa bola perdida pelo Vitor Roque para pontuar justamente essa questão da recomposição defensiva ruim realmente do Palmeiras. Não é uma coisa comum, né? Mas o Palmeiras realmente está sofrendo nesse aspecto. E vamos lembrar que o Fluminense perde o Igor Rabelo no segundo tempo. Aliás, a volta do Igor Rabelo é uma novidade, né? Com o Marcão, jogador que não teve tanto espaço assim com o Zubeldia, e acaba entrando o Miliano no lugar dele. E para alegria ainda maior do torcedor do Flu, né? O Arias não fez nada, saiu vaiado. Foi vaiado o jogo inteiro. Toda vez que pegava na bola. Teve as torcedores fizeram uma trollada, você viu? Que fizeram cartaz pra ele, aí na hora que filmaram o cartaz, elas rasgaram. Elas esperaram, né? O cartaz. Ficou vermelhinha a câmera, vou rasgar agora. Mas aí o gol do Maurício, né? De uma bola estourada. Teve um fato além que pra mim foi ruim pro Palmeiras, que foi a lesão do Sousa. Sim. Que é um jogador que tem um potencial de aceleração muito grande. E aliás é um desfalque que parece não só para o jogo de hoje, mas para as próximas partidas, incluindo a decisão de quarta-feira em Assunção. Porque eu acho que assim é um impacto psicológico muito grande para o Palmeiras essa derrota para o Fluminense hoje. Depois de ter empatado com o Cerro Porteño, vai decidir lá no Caldeirão. Se a bola aérea foi um problema hoje, imagina com o Verratti do outro lado, que é um especialista no jogo aéreo. Então acho que o Palmeiras vai, de alguma forma, abalado para a decisão da vaga nas quartas de final da Libertadores. Ô Eugênio, você está falando da bola aérea e, Zé, você que era um marcador, mas você não fazia bola aérea, porque você era volante, né? Eu acho que você não fechava nem para fazer isso, você ficava mais nessa saída. Mas você vê que ali os lances são parecidos na questão do Palmeiras. O do Murilo, ele erra na passada ali, na tomada de decisão no tempo, e os outros dois é meio que os caras subindo quase que sozinhos, né? Sim, mas os outros dois, se você observar, a defesa estava bem espaçada, como né, o Eugênio nos explicou aqui, porque o Palmeiras perde a bola, não consegue se compactar, não consegue se posicionar, o Fluminense acelera o jogo, o Guga jogando muito bem, uma facilidade de chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. 2 cruzamentos saem dele. Sim, saem dele. Agora, só o terceiro gol é clássico. Alguns jogadores que entram no Palmeiras não conseguem jogar. Felipe Anderson, jogador que entrou para justamente tentar ali segurar o ímpeto do Guga e tentar jogar também os 2 gols pelo lado direito. O primeiro ele não está presente. O segundo, o Martinelli faz a virada de jogo quase ali da meia-lua, ali próximo ao gol, ao meio campo. Ele faz a virada de jogo, ele consegue chegar sozinho na área para finalizar, e o Guga faz o cruzamento. Ou seja, o time do Palmeiras totalmente desorganizado, e o que é difícil de você ver isso, especialmente pelo seu treinador. Exato. O Abel, a prioridade do Abel é se posicionar bem, se defender bem. Tanto que no primeiro tempo, o Fluminense nos primeiros, acho que 15 minutos até o gol, o Fluminense teve 2 oportunidades, 2 chutes, um com o Canóbio e um com o Martinelli. Aí o Palmeiras faz o gol e recua, mais do que já estava jogando, praticamente fica esperando para jogar no contra-ataque. É algo normal no Palmeiras. É algo normal do Palmeiras, né? Ele recua para esperar jogar no contra-ataque e aí os espaços começam a surgir. Por quê? O Paulo Henrique Ganso é um jogador que não dá referência para marcação. Mas ele é lento, ele é isso, mas ele não dá referência. Ele o tempo todo ele está saindo para tocar a bola, para fazer a movimentação. Ou seja, o marcador, se ele não se posicionar bem, né, e aí eu falo Marlon e Andréas, eles vão ficar perdidos no lance. E toda hora o Paulo Henrique Ganso, junto com o Martinelli, ditavam um jogo. Facilmente, o Martinelli pegava a bola lá na área e saía tocando, armando, saindo do jogo com facilidades. E aí só esperava praticamente quando chegava próximo à área, o Palmeiras tentava diminuir os espaços. É uma falta de desorganização tremenda para quem está acostumado a assistir os jogos do Palmeiras. E no segundo tempo, o Palmeiras melhora quando entra o Sousa, que aí consegue dar velocidade, muda a característica, porque o Tigrinho não jogou bem. Ele está muito pesado, tá voltando ainda, muito lento, está com dificuldades de desenvolver o jogo, até com a bola nos pés ele está lento para fazer o giro, para fazer os passes.
Quando entra o Sousa, coloca a velocidade, entra o Maurício, melhora um pouquinho mais, porque são jogadores que jogam mais próximos e aí fica mais fácil para você poder jogar. Mas mesmo assim, ó, se você observar, pode prestar atenção aí que o Palmeiras defende. Normalmente tem o Murilo, tem o Giai, aí você pega o Marlon que está entrando e o Andréas Pereira. No resto tá todo mundo meio que desorganizado aí pro Fluminense, da forma como foi. E aí é um erro do Fluminense de zaga, então, né? Quando um sobe pra fazer a marcação, o outro tem que sobrar. Sim. E aí tem que ir na bola. Não, e os dois ficaram meio na mesma linha, né? Eles estavam olhando a bola e esqueceram da movimentação do Maurício, que é clássico. Quando tem... Se a casquinha, o meia entra. E o Maurício entra. Isso é uma coisa básica, né? E é falta de atenção, de comunicação. Mas o Fluminense fez um belíssimo jogo. Ó, Zé, onde tá o... Isso que eu tô te falando, ó lá. O Felipiano. Os caras só me E o Jair fica ali levantando o braço em vez de atacar o rebote. Ô, Léo, e é sintomático. Olha como a vida ela apresenta uns detalhes interessantes. Essa semana, o torcedor do Palmeiras, a maior crítica pro Abel foi linha de 3 zagueiros, que absurdo 3 zagueiros. Independente do número de 3, 2 zagueiros de meio ali, a defesa do Palmeiras vive uma situação, um momento tão delicado, hein, Léo? Não tá legal, né? De novo, nas costas do lateral. Olha o Martinelli vai cabecear. Quem tá sozinho, marcando? É isso. E até o de desvio também sozinho, Zé. Que a hora que passa ali, que tá na frente do Carlos Miguel. Olha lá o Cano sozinho, ó. É por isso que eu acho que tem a mesma característica. E a defesa mal, né, Léo? Muito mal. Na fase. Muito mal. E assim, superada pelo alto, o Murilo particularmente, né? A facilidade que assim, o Hulk não é exatamente um especialista no cabeceio, né? E aliás, o Hulk jogando como centroavante, né? O Zubeldia chegou a tentar colocar o Hulk lá um pouco mais aberto, ou como um segundo atacante. E acho que nesse momento da carreira dele, acho que o ideal mesmo é ele jogar ali dentro da área, mais perto do gol, né, se desgastando menos. Hoje, apesar de uma grande chance que ele perdeu no segundo tempo, acho que ele fez um jogo bem digno. Mas sim, acho que o Murilo teve uma partida muito ruim. Às vezes, para o jogador que vinha jogando com 3 também, voltar a jogar com 2 é um pouco mais difícil. Mas individualmente foi muito abaixo. Ó, daqui a pouco nós vamos mostrar os números do jogo e em instantes a entrevista coletiva do Abel Ferreira, do Marcão, a zona mista, vai ser muito bom. Fica com a gente que a audiência já tá maravilhosa. Tudo por causa do Zé Elias, do Eugênio e do Bertozzi. Por causa de vocês. E aí a audiência tá linda, maravilhosa e vai aumentar ainda mais porque a gente tá agora... É muito modesto. Não, é que nós estamos aqui, estamos para fazer. Meu amigo Edu Pérez aqui, junto com o Castelão, estão falando que você é o apresentador mais bonito do Brasil. Zé, até o Edu e o... Isso que é Edu Pérez. E o Castelão. O Edu e Castelão é uma dificuldade até pra mim, porque muita gente só atrela essa questão da beleza. Por favor, me enxerguem como alguém competente, capaz até de ler a tela do número dos jogos. Vamos lá. Números do jogo pra gente acompanhar como é que foi o retrato dessa partida. É difícil pra mim, é muita beleza. 60% pro Fluminense, 40% pro Palmeiras em posse de bola. Finalizações 17-15, finalizações no alvo 6-7, o Palmeiras finalizou mais, grandes chances 5-3 para o Fluminense, gols esperados, aí nós temos 2,72 para o Fluminense, 1,68 para o Palmeiras, e ações na área do rival 27-27. Mas aí, o cara que ligou a televisão falou, pô, vocês só vão falar do lado nós vamos falar do lado também do Fluminense. Tem alguns pontos muito positivos. Por exemplo, o caso do Hulk, o Léo falou primeiro do Hulk. O Hulk não fazia, ele fez o gol no amistoso, até no F-Show nós ficamos discutindo se valia ou não, o professor Celso Zelde falou que valia, Celso Ardengue não vale, porque é amistoso, mas o segundo gol dele com a camisa do Fluminense, o primeiro em um amistoso e agora numa partida oficial. Ele fez um gol que eu acho que pode virar. Ele tinha feito contra o Grêmio? Não, não tinha feito não, pelo menos por nenhuma, vou dar uma olhada. Grêmio do Brasileirão. Mas tudo bem, o Hulk fazia... Pênalti. Fez contra o Grêmio, segundo gol, exatamente, tá aqui, ó, só contra o Grêmio, é isso mesmo, então é o terceiro dele, mas o Hulk estava sendo criticado, saiu vaiado. Você acha, Léo, que pode ser a virada, o Hulk entender que ele pode ser protagonista no Fluminense? Olha, temos que levar sempre em consideração o momento da carreira dele, né? Já é um jogador de 40 anos, de repente dosar, mas o Hulk é um jogador que sempre gostou de jogar todas também, né? Então, às vezes, nem sempre jogar 90 minutos. Acho que a questão do... E foi feito justiça no Maracanã. O Fluminense vira o jogo no final. Gol do grande ídolo do Fluminense, Germancano. E a pergunta é: vão pagar a mocinha pra me contrapor? Tô esperando me contrapor. Porque quando a gente critica, não pode criticar, não. Não pode. Eles não aceitam críticas. Eles acham que eles são os deuses do futebol.
Calma! A soberba precede a queda. Flusão, bem, com outra postura e mereceu do início ao fim. Porque o Fluminense entra com uma postura totalmente diferente no campo. Mereceu vencer. O Fluminense, ele está vencendo o até então líder do Campeonato Brasileiro, que é o Palmeiras. Um dos melhores times do continente. O Palmeiras tem que melhorar? Tem que melhorar. Mas esse Palmeiras aí, do jeito que é o melhor. É um dos melhores. Perguntando, não poderia fazer melhor do que vem fazendo? Porque a gente sabe que o resultado é muito importante, mas a maneira com que joga também é importante. Quando tem o resultado, mas não tem a maneira que joga, pelo menos tem resultado. Ou quando não tem o resultado, mas pelo menos joga bem. Mas no caso do Palmeiras, há pelo menos 2 anos, o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Grandes resultados satisfatórios. Essa é a tua opinião? Ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, se faz uma pergunta direta. Não dá para fazer melhor? Dá. Concordo contigo. É uma pergunta direta. Dá para fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 para cá? Sim, nos últimos 2 anos. 25, 26. Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Palmeiras. Mas o último título importante foi 23, 24, O que é que 25. você quer dizer com isso? Eu não estou a entender. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a sua claro que sim. autoavaliação do seu trabalho? Eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está a dar uma opinião. Sobre claro, estou a ser muito sincero contigo. E vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. Abel, a torcida está te apoiando, mas nós estamos preocupados, porque você não está conseguindo extrair desse time, que é um timaço, um bom futebol. Quarta-feira tem um jogo importante. O que você precisa fazer? Tirar quem está mal. Tem muito jogador que está abaixo neste momento. Não estou dizendo que o jogador não serve para o Palmeiras. Neste momento está mal. O Maurício está bem. Por que ele está jogando tão pouco? Ele está machucado? Tem que falar isso, tem que contar o que está acontecendo. Por que o Maurício está jogando tão pouco se ele é o jogador mais lúcido que tem no time hoje? Abel, a torcida está te apoiando. A torcida organizada que estava brigada com você está te apoiando nesse momento. Por favor, quarta-feira, tira quem tá mal, bota quem tá bem, só que precisa subir um pouquinho a temperatura, tem que subir um pouquinho a vontade, a garra, com inteligência. Não é para subir o tom e bater nos caras, ser expulso, não é nada disso. O que tem que fazer agora é extrair desses caras um pouco mais de força, de garra, de raça. Tem que ter sangue, porra. Os caras perdem a bola. Precisamos de um volante, mordedor, marcador, pô. Vamos nessa, cara. Vai pra cima. É quarta-feira, hein? É quarta-feira. Meus amigos, olha, a Sociedade Esportiva Palmeiras está perdendo a vergonha de perder jogos. Sabe? Quando o cara fica e não tem mais vergonha de perder jogos, a coisa fica feia. Olha, se o Flamengo ganha o seu jogo amanhã do Mirassol, lá em Mirassol, e é perfeitamente possível, o Flamengo fica a 3 pontos atrás do Palmeiras, só que com um detalhe, com um jogo a menos, né? Com o jogo com o Mirassol ainda do primeiro turno, que vai ser feito lá no Maracanã. Então, meu amigo, precisa começar a acordar, Palmeiras. Carlos Miguel tá falhando, o Abel precisa dar um jeito, sabe? Esse negócio de começar a perder e não ter mais vergonha de perder, o torcedor não quer, hein? Pode perder o título com isso, hein? Um abraço. Ai, rapaz, Palmeiras perdeu do Fluminense de virada. Tava ganhando até quase o vizinho do jogo, tomou 2 gols. Feia coisa, hein? O Fluminense não ganhava 8 jogos, trocou de técnico, tava o Marcão como técnico, junto com o Thiago Silva, né? Que foi lá e falou, não sei o quê. O que será que o Abel Ferreira vai dizer, né? Porque, é claro, nunca ele tem culpa de nada. Vamos ver se hoje foi o vento, o sol, o árbitro, a imprensa, o goleiro. Vamos ver como é que foi. A verdade é que o Palmeiras está caminhando para mais dificuldade. Eu imaginava que o Campeonato Brasileiro estava bem sossegado.
Mas agora, se o Flamengo ganhar os 2 jogos que ele tem a menos contra o Mirassol, ele já passa o Palmeiras. Claro, tem tudo ainda pela frente, tem Libertadores, tem um monte de competições. Mas realmente pelo dinheiro que o Palmeiras investe, é pesado, pela segurança que o Abel tem para trabalhar, o único técnico com segurança e tranquilidade para trabalhar, tinha que apresentar bem mais, e já faz tempo, né? Enfim, nada perdido para o palmeirense. Mas realmente a bola que o time está jogando não é bola para ter mais do que isso. Problemas, derrotas contra equipes que têm um investimento muito mais baixo. De fato, muita desculpa e pouco futebol. E já faz tempo. O Palmeiras pode chegar a 3 anos sem ganhar nada. Mas tudo isso é muito cedo. O Palmeiras tem muito tempo pela frente para reagir. Tem elenco, investiu pra caramba exatamente para isso. Vamos ver, né? Se vai acontecer alguma coisa. Agora, com certeza, para você investir bem, você quer comprar o seu carro bacana, novo, vá ao Prêmio Auto Shopping. Lá você encontra vários modelos de carro, de tipos, com todas as condições que você pode pagar, do jeito que a sua família vai adorar. E no Prêmio São Bernardo são mais de 1000 opções de carros em mais de 20 lojas. Aí não tem erro, aí é golaço na certa. O Fluminense reclamou muito de pênalti nessa mão aqui do Giai, ó. Braço aberto, a bola bate na mão. Minha opinião, tá? Não é pênalti. Por quê? Porque não é um movimento antinatural e não foi proposital. Agora, tem que ficar de olho para ver se outros lances como esse vão ter o pênalti marcado ou não. Porque o negócio é esse. É o critério da comissão de arbitragem da CBF. É o critério dos árbitros brasileiros. Então o Fluminense ficou muito na bronca com esse lance. Eu não achei pênalti, porque não é um movimento antinatural e não é proposital. Ele vai dar a cabeçada ali, até acho que resvala um pouquinho na cabeça e bate na mão. Mas tem que ver se outros lances como esse, tá, vão ter pênalti marcado no Campeonato Brasileiro. Virada do Fluminense pra cima do Palmeiras, hein? Cara, o Cano entrou em campo e ele decidiu o jogo. O Cano mesmo ainda muito fora de forma, ele entra, dá uma cabeçada linda na trave pro primeiro gol e faz esse segundo gol, ó.